Olá, eu sou o Blitai e hoje nós iremos conversar sobre ele, o temido, o inominável Exército Purista. Galera, se vocês não sabem, né, lá na review que eu fiz do livro físico de Guerra Artoniana, inclusive o meu tá ali, né? O link vai estar na descrição. Eu fiz um review mostrando como que ficou a edição física em detalhes para vocês. O livro ele realmente ficou muito bonito. E ele veio surpreendendo a todo mundo ali, algo que não foi anunciado, que foram duas cartelas que eu mostrei lá também em detalhes, mas eu fiquei de trazer o Exército Purista em detalhes para vocês num outro vídeo, e o vídeo é esse. A outro cartaz que veio, né, a outra cartela que veio, ela fala sobre a batalha em massa, e já tem um vídeo no canal só falando sobre isso. Então hoje chegou o dia da gente falar sobre isso daqui, né, essa cartelinha aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, que dá detalhes pra gente sobre como funciona a hierarquia do Exército Purista. Fazendo uma contextualização muito rápida aqui, o Exército Purista é o exército da nação, né, purista, que um dia já foi, que agora é a Supremacia Purista, e um dia já foi Yudenak, ou Yuden, depende da versão aí de Tormenta que você viu na lore. Já tem vídeo aqui falando um pouco sobre eles também, e principalmente a nossa campanha que rola aqui no canal de Guerra Artoniana. A playlist completa também vai estar na descrição, a gente tem os episódios no Spotify, enfim, vários lugares para você acompanhar essa campanha que foi muito bem produzida para que vocês assistam, acompanhem aí com a gente, e lá ele trata principalmente, né, da Guerra Artoniana, que é contra o Exército Purista. Então, esse vídeo é meio que um complemento, né, tanto ao vídeo de review que eu fiz de Guerra Artoniana, como também a nossa campanha de Guerra Artoniana. Não vai ter spoilers num primeiro momento aqui do vídeo, né? Só porque a gente vai falar aqui no começo só sobre essa hierarquia que vocês estão vendo, então podem ficar despreocupados. A gente vai entrar em spoiler mais pro final do vídeo, mas eu vou avisar antes pra vocês. E antes de começar, eu não posso deixar de pedir pra você se inscrever, deixar o like e comentar aí com a gente, tá bom? Por favor, conto muito, né? Eu tô tentando reduzir um pouco essas apelações aí nos vídeos, mas eu realmente preciso muito que você se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Maravilha? Muito obrigado, vamos nessa. Muito obrigado também a todos os membros do canal. R$3 se você vira membro, ajuda o canal pra caramba. Enfim, vocês que já estão ligados como que funciona. Muito obrigado mesmo a todos os membros aí do canal. Vamos lá falar sobre o Exército Purista, e aí é o seguinte, tá? Eu vou explicar em detalhes pra vocês tudo que é isso que tá aqui, mas eu preciso que vocês se atentem a um detalhe. Essa cartela, ela começa de baixo pra cima. Então, a gente vai começar aqui na parte, né, lá embaixo, né, do primeiro grupo de assalto. Isso porque o Exército Purista, né, a parte mais baixo dela é de fato um batalhão. E ele fala que o batalhão ele pode ser dividido ali em grupo de assalto que é formado por 10 soldados e um sargento. Quem assiste a nossa campanha de Guerra Artoniana vai lembrar muito bem, né? Houve um grupo de assalto que os nossos jogadores enfrentaram lá na campanha. Quem lembra do Thurston, vulgo Alanzoka? O Alanzoka da nossa campanha de Guerra Artoniana, ele era um desses sargentos, né, e acompanhado ali de 10 soldados. Então quem assistir a campanha vai ver, né, a hierarquia do Exército Purista na prática rolando ali. E aí, acima desse grupo, então vocês estão vendo ali embaixo, né, a coisa mais baixa que tem, ó, primeiro grupo de assalto, e aí tem logo embaixo o quadrinho dizendo quem comanda aquele esquadrão, né, aquele grupo. No caso, quem comanda é um sargento. E aí vocês veem que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, até o 10º, aí tem vários grupos de assalto, todos eles reunidos formam um batalhão. Um batalhão ele tem ali cerca de 100 membros. Ainda assim não é muita coisa, né, se você for ver no expressivo, mas ele é uma microdivisão lá do exército. Então ele tem 1000 membros, sendo de 80 a 90 desses 100 membros soldados mesmo, soldados puristas que vocês conhecem, e aí ele pode ter um D4 mais 6 sargentos, e ainda ele pode ter um D3 mais 1 capelães de batalha. Capelães de batalha, para quem não sabe, ele é tipo um soldado espiritual, é tipo um sacerdote que existe na vida real, né, em alguns exércitos, e dentro do purista eu imagino que seja realmente um sacerdote, um clérigo, né, alguma coisa nesse sentido. E ainda tem um D3 menos 1 arcanos de guerra, que são aqueles magos mesmo, né, que são arcanos que lidam com magia dentro do exército purista. E aí, esses batalhões, então, eles são comandados
por um sargento-mor, como vocês podem ver ali. Então vocês podem ver que tem diversos, né, batalhões, e pensem assim, né, 10 grupos de assalto formam um batalhão. 10 batalhões formam um grande batalhão, que é o próximo, né, aí que a gente vai falar. Então tenham isso em mente. E aí esses batalhões, eles são nomeados pelos seus números, né? Então primeiro, segundo, terceiro, assim como o grupo de assalto, e depois eles vêm seguidos de sua arma e arsenal. Então você vê lá em cima que tem o grande batalhão e em cima tem arma e arsenal, que é o topo, né, o grupo de elite mesmo, que é o que abrange tudo. Então ele vem, primeiro batalhão da primeira arma do arsenal primeiro. Esse é o nome completo, né, daquele batalhão, identificando exatamente qual que é a localização dele dentro do exército, tá bom? E aí depois ele vem e fala que, assim, o grande batalhão ele é formado por 10 batalhões, o que dá um total de 1.000 soldados, que é sempre comandado por um capitão, que é o terceiro, né, de baixo para cima, lembrem, né, de baixo para cima é o terceiro que vocês conseguem ver ali. Então, vocês veem que 10 batalhões acabam formando aí esse grande batalhão de 1.000 soldados e um capitão. E aí ele fala que tem capitães bem diferentes, variando da sua especialidade tática. Então, pode ter um capitão que é especialista em, sei lá, tecnologias, invenções, enquanto outro capitão é focado mais na cura, em recuperação de soldados, coisas do tipo. E aí ele fala o seguinte, que 5 grandes batalhões formam uma arma, que é a quarta, né, colocação aí de baixo para cima. Então essas armas, vê que um vai abrangendo o outro, né, e a hierarquia ela vai crescendo em número de soldados assim. Então, 5 batalhões, né, diferente do outro, antes era 10 grupos de assalto formam um batalhão, 10 batalhões formam um grande batalhão, agora são 5, né, 5 grandes batalhões formam ali uma arma, o que dá em torno de 5.000 soldados, que é sempre comandado por um coronel. Quem lembra lá no Guerra Artoniana, né, a gente já tem o coronel Wartrick. Isso significa, né, agora dá para ter uma dimensão real de quanto o coronel Wartrick comanda. Ele sendo líder ali de uma arma, ele tem sobre seu comando 5.000 soldados, né, bastante coisa, realmente é bastante inimigo, o cara tem patente alta. E aí ele fala o seguinte, que o arsenal, que é o mais top de tudo que a gente tem, ele é formado, ele é a maior divisão que existe dentro do exército purista, contando com 20.000 membros, que é sempre comandado por um Lorde General. Então, aí 4 armas, né, acaba formando um arsenal, ou arsenal, né, em homenagem, claro, ao deus da guerra, que o exército purista é amplamente dedicado, e eles são todos liderados, então, por um Lorde General. Tá bom? Então é meio que isso a formação do exército purista no geral, e agora eu vou entrar em alguns detalhes ali para vocês, ainda sem spoiler. Ele fala assim que existem algumas unidades especiais dentro do exército purista que compõem também esse quadro de soldados. Eles são alabardeiros, né, que lutam então com alabarda, é bem comum, a gente já viu inclusive na primeira batalha em massa que teve lá em Guerra Artoniana. Ele fala que existem, e esse aqui é bem interessante, esse a gente não viu ainda, que existem ginetes de serpe. Serpe é aquele bicho, aquele réptil, né, que parece uma cobra e tal, e que existem montadores de serpe mesmo dentro do exército, uma unidade muito perigosa, que fala inclusive que eles podem a qualquer momento morrer pelo veneno das suas montarias, então é uma unidade especial bem arriscada. Ele fala também que existem os lanceiros vulcânicos, isso aqui é muito interessante, tá? Eles usam literalmente lanças vulcânicas, que são armas que geram explosões quando atingem o alvo, né? Imagina uma lança que explode, muito louco isso. Fala que essa unidade, eles são protegidas por suas armaduras vermelhas, que são magicamente ali tratadas para serem imunes a fogo. Então eles têm uma proteção muito legal essa unidade também. E por fim, uma unidade especial que existe são os mirmidões mecanomágicos. É a unidade mais temida do exército purista, com nível de dificuldade 13, tá? Nível 13 aí, ela é formada só com grandes soldados que já foram premiados de carreira mesmo, né, e tal. E fala assim que eles vestem armaduras de adamante negro reforçadas com exoesqueletos mecanomágicos,
que expelem uma névoa corrosiva capaz de derreter qualquer criatura próxima. Então, é uma criatura com uma defesa, né, muito forte. Além disso, eles também são bons no ataque, porque eles empunham montantes energizados com engenharia e magia, fazendo com que eles tenham um grande poder. Então, uma unidade aterrorizadora aí, fico perguntando se a gente vai ver em Guerra Artoniana essas unidades. Espero que sim. Acompanhe aí a nossa campanha para você ficar por dentro. E agora vem a parte do vídeo que é com spoiler, que eu vou citar rapidamente para vocês quem são os Lordes Generais, né? Vocês veem ali que o arsenal ele é sempre comandado então por um general, né? Ali tem até o nome deles falando, mas eu vou dar alguns detalhes sobre ele. Talvez para algumas pessoas isso pode ser um certo spoiler, então fica o aviso aí, né? Por via das dúvidas, se você for aquela pessoa que tem um máximo de distância de spoilers, fica aí o aviso, tá? Então, muito obrigado se você assistiu, já deixa o like, comenta aí no canal e se inscreva, porque agora a gente vai falar sobre a Cúpula Purista e os Lordes Generais. A Cúpula Purista não tem muito segredo, eu acho que a gente vai ver de fato vários deles durante o Guerra Artoniana. Eu não sei te dizer, nem daria o spoiler aqui de quais deles morrem, quais não morrem, até porque na minha campanha de Guerra Artoniana isso vai ser decidido pelos jogadores, então cada campanha acaba funcionando de um jeito. Mas a gente tem algumas pessoas aqui que valem mencionar. O primeiro deles é o Lorde General, isso na Cúpula Purista, tá? É a galera que anda junto com o General Supremo, que é o Hermann von Krauser, que a gente já comentou na campanha de Guerra Artoniana também. Então ele tem alguns conselheiros ali que formam essa cúpula purista, e é disso que a gente vai falar. O primeiro deles é o Lorde General Vikras Klinsmann. Fala assim que ele é um gênio estrategista, ele tem uma atividade na cúpula focada mais em orientar, em tática mesmo ali. Ele é o comandante do Arsenal do Leste. Inclusive vocês podem ver o nome dele aqui, não sei que vai estar pequenininho, mas se vocês fizerem um esforço, vou aumentar para vocês, vou aumentar aqui para vocês verem. E ele sempre se destacou pelo seu brilhantismo tático. Depois a gente tem ali o Sargento-Mor Ivan Zogarov, que ele é um veterano de batalha e que recusou a ser promovido para continuar lutando no fronte durante muito tempo. Olha que cara maníaco, né? Que maluco. E ele só aceitou essa promoção depois que ele foi ferido gravemente, e ele tem partes mecânicas englobadas em si, né? Muito bizarro mesmo. Depois nós temos aqui o Turgar, Carrasco de Cavaleiros. Ele tem esse apelido porque ele derrotou mais de 100 cavaleiros de Bielefield quando houve a Guerra Purista em si. Depois nós temos a Sumo Purificadora Isana Krasdan. Ela é líder do Templo da Pureza Divina e conselheira do Von Krauser para assuntos relacionados aos deuses. Então é a Sumo Purificadora, talvez a maior a autoridade divina dentro do exército purista, muito provavelmente. Depois a gente tem o Reitor Comandante Razvan Dragomir, que é líder da Ordem Megabélica, né? E temido ali por ser o cara que mexe com tecnologias, coisas do tipo. Depois a gente tem a Dama Comandante Lady Mieva Yudenak, que é líder da Ordem dos Leopardos Sangrentos e descendente do lendário Larf Yudenak. A gente já falou sobre os Leopardos Sangrentos, né? Eles são realmente uma unidade de elite que existe dentro, eu falei nos vídeos de lore, que existe dentro de Tormenta. É muito interessante ali o conteúdo sobre eles. Então ela é a líder desse esquadrão de elite dos Leopardos Sangrentos. E depois a gente tem a Tempestade Branca, que é líder do Círculo Branco, uma figura bem enigmática que possui poderes de arquimago. Então ela é provavelmente ali essa Tempestade Branca é uma arquimaga muito poderosa que lida com os assuntos arcanos dentro do exército purista. E aí agora sim, falando dos generais, lordes generais que comandam, né, esses arsenais. Um deles é o Lorde General Vikras, né, que a gente já falou dele aqui, ele é do Arsenal do Leste. Depois a gente tem a Lady General Draza Vlaeva, que comanda o Arsenal primeiro, né? Esse daqui que é talvez o mais renomado ali deles. Falam assim que ela é uma grande aristocrata e uma grande duelista, e que ela subiu na hierarquia sempre manipulando ou matando os seus rivais. Então ela tem uma grande honra e posição dentro do Arsenal primeiro, que é o que tem os soldados mais experientes do exército purista. E ela tem também as missões mais arriscadas por conta disso. Depois, a gente tem ali o Lorde General Vikras, né, que a gente já falou sobre ele. Depois a gente tem o Lorde General Luminar
Kent Bierfoff terceiro, mano, eu tô errando todos os nomes, que é aqui o líder, né, do Arsenal do Oeste. Ali ele diz, né, isso aqui é bem interessante, ele fala que ele é descendente de um herói de Yudenak, que decidiu trilhar um caminho marcial não convencional, porque além de Lorde General, ele é um arcano de guerra, então ele é um mago, né, a gente tem aí um grande arcano dentro do exército liderando tudo. Depois a gente tem o príncipe Konrad Korkovich. Os Korkovich, né, tem uma história dentro de quando a supremacia purista ainda era Yudenak, quando não houve a tomada de poder, bem interessante, eu já falei deles também sobre, no vídeo lá de Guerra Artoniana, quando eu trago o contexto da guerra para vocês, bem legal. E ele é líder, então, do Arsenal do Norte, e fala que ele era realmente o soberano do reino, que foi destruído aí pela tomada de poder, né? E ele traiu a memória do seu povo e passou a servir aquele que derrubou a sua família do poder. Ele meio que traiu todo mundo. Dizem que ele não é mais um humano, mas ele já foi algum dia, e ele tem um grande poder como espadachim, sendo um guerreiro profano que serve aos puristas, né? Então tem ainda um pouco de enigma dentro da história dele. Muito legal. Vamos ver se na história do Guerra Artoniana a gente tem mais detalhes sobre isso, né? Eu acredito que sim. Depois a gente tem aqui a Lady General Ingra Voss, que é líder do Arsenal do Sul. Fala que ela é uma grande inventora e o talento dela como invenção é tanto que ela ganhou o cargo dela por conta disso. Ela fala que aqui fala que a divisão dela é muito disputada por ser um pilar de investida contra o reinado, pela posição que ela tá, né? Analisando o mapa, ali o Arsenal do Sul faz divisa com o reinado. E depois, aí, por último, a gente tem aqui um mistério, né? O Mister M. Temos o líder do Arsenal de Canilar, que ninguém sabe quem que é. Existem alguns boatos, algumas pessoas dizem que pode ser um clone do próprio General Supremo Von Krauser, mas ninguém sabe exatamente quem que é. E dizem assim que esse arsenal de Kalinar, ele fica abaixo na hierarquia somente do arsenal primeiro. Então ele tem um nome, né, o codinome ali de Arsenal II por conta disso. É mais ou menos isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço e tchau. Valeu.